Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Bíblia na Mesa, o seu devocional semanal, praticamente diário, onde nós abrimos a palavra que é imutável, que é indestrutível, a palavra que é incorruptível, a palavra que é semente eterna da palavra de Deus. E com certeza o que nós cremos muda o mundo. Temos mudado milhares de mundos, mundo afora. E é maravilhoso saber que a Bíblia ela é suficiente para transformar uma história, para nos reconciliar com o futuro, para nos trazer uma esperança viva. E nessa sexta-feira eu quero convidar você, aonde você estiver, a trazer o seu coração, esteja sintonizado nessa manhã, porque você vai ouvir o que eu não disse. Assim funciona o Espírito da Verdade, o Espírito da Revelação. E hoje é sexta-feira, à noite nós teremos aqui a nossa Confraria Wonders. Isso mesmo, toda segunda e última sexta-feira do mês nós temos um ministério profético aqui em Curitiba chamado Confraria. E as nossas confrarias são encontros de 100 homens e na última sexta-feira 100 mulheres, onde nós ativamos profeticamente a identidade do homem para ser o homem que Deus criou a gente para ser, a mulher chamando para fora a mulher que Deus criou elas para serem. E vai ser maravilhoso hoje à noite. Eu tenho certeza que as mulheres elas têm sido poderosamente ministradas aqui. E já quero lembrar você, estender o convite, se você nos ouve, toda a comunidade Bíblia na Mesa, você é nossa convidada para a próxima Conferência Wonders, isso mesmo, em outubro, já salve a data, nós estaremos realizando a Conferência Wonders. São 3 dias onde você será impactada com uma conferência bianual. Essa conferência acontece a cada 2 anos e nós reunimos aqui 200 mulheres. É uma pequena conferência de mulheres muito grande. Estará com a gente Maria Luque, Cristiane Yared, Aline Dietz, Isa Nascimento e tantas outras pessoas que vão enriquecer 3 dias de um ajuntamento onde mulheres com o coração temente a Deus vão estar se colocando à disposição do serviço. E com certeza você é nosso convidado, então já se planeja, se prepara para estar com a gente. É uma boa oportunidade para você conhecer aqui os estúdios da CHF, você já está conhecendo Curitiba, a Igreja no Cinema, viver essa experiência da Igreja no Cinema. E Deus tem sido muito generoso. Agora em setembro nós estamos planejando o nosso próximo campus da Igreja no Cinema. Hoje estamos no Shopping Ventura, estamos conversando com o Shopping Jardim das Américas e Deus está abrindo portas extraordinárias. E nessa manhã, aonde você estiver, escreva aí embaixo, eu estou em Curitiba, eu estou em São Paulo, estou no interior do Amapá, do Macapá, do Piauí, do Maranhão, aonde você nos ouve, nós sabemos que essa voz aqui ela tem chegado aos confins da terra. Exatamente, pessoas de fala portuguesa por todo o mundo estão tendo uma experiência com Bíblia na Mesa. Recebemos recentemente um testemunho de uma jovem que estava no interior, se eu não me engano, do Piauí ou do Pará, em algum lugar desse, e ela reconheceu a voz de um dos nossos locutores aqui do Bíblia na Sobremesa, e era um Uber que estava lá trabalhando no seu dia a dia, escutando uma palavra que é transformadora. E eu tenho certeza que essa palavra aqui, ela traz respostas e reações dentro de você. Para alguns ela traz reações positivas, para outros reações extremamente revoltantes. Então estamos muito acostumados, né? Quando a carruagem passa, os cachorros também latem, e assim são os nossos cortes. Assim nós sabemos que aquilo que nós pregamos aqui, algumas pessoas sentem comichões nos ouvidos, não suportam, e já está escrito que nos últimos dias eles não suportariam essa doutrina. E não está falando do não crente, tá? Está falando nesse texto dos religiosos. Algumas pessoas elas não vão suportar ouvir o que ouvem. E esse é o nosso compromisso aqui. A Bíblia na Mesa, ela nasceu com o compromisso de nós proclamarmos aquilo que o mundo precisa e deseja ouvir, mesmo que os críticos não suportem ouvir. Nós temos hoje 2 públicos que nos ouvem: aqueles que amam ouvir o que ouvem e aqueles que não suportam ouvir o que nós estamos dizendo. E está tudo certo, está tudo bem. E cedo ou tarde, nós sabemos que de um por um, eles vão voltando e vão descobrindo
que na verdade aquilo que eles estavam rejeitando e resistindo era justamente aquilo que eles estavam temendo, né? Sair da religião envolve um desconforto. Quando você descobre que você é um religioso, você percebe quantos anos de obras mortas você estava cultivando e não percebia, né? E às vezes a gente se sente realmente enganado. Você fala, então quer dizer que tudo que eu aprendi desde criança não era verdade? Podia até ser verdade, mas talvez muito daquilo que você aprendeu estava incompleto. Assim foi na minha vida e assim é na vida de milhares de pessoas que nós hoje somos um instrumento para tirar elas desse lugar chamado religião. Estou aqui recebendo o meu cafezinho. Obrigado Andrezão, o André, o Jonathan Stocker, o nosso agradecimento aqui por vocês. Cada terça-feira estarem aqui tão dispostos, disponíveis. E um oferecimento do Barista Café Curitiba. Inclusive, se você vem para Curitiba na CHF, você vai ter o privilégio de receber um flat white, um expresso duplo com leite aqui da Raildes. Então, pessoal, nessa manhã, aonde você estiver, independente do que você está fazendo, mantenha seu coração, sua atenção aqui. O texto dessa manhã está em Jeremias. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. E o tema dessa manhã, dessa devocional, é fontes ou cisternas? Fontes ou cisternas? E o texto ele diz assim: pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Jeremias 2,13. Espírito Santo, nessa manhã nós abrimos a mente e o coração para ouvir a Tua palavra. Esse devocional tem o objetivo de inspirar, de edificar, de encorajar, de impulsionar os nossos ouvintes para uma vida extraordinária, uma vida, Senhor, de plenitude, de abundância de vida, uma vida de liberdade no Teu Espírito, amparado por toda a Escritura, sustentado pela Tua palavra. E nessa manhã nós declaramos o Teu Espírito falando aos nossos corações, com o frescor do vento do Teu Espírito. E esse vento eu declaro que aonde existe um lugar de morte, onde existe um lugar de enfermidade, eu declaro que o vento do Espírito sopra nessa manhã, trazendo cura, trazendo refrigério, trazendo frescor. Talvez você nessa manhã está como dentro de uma casa que estivesse pegando fogo, incendiando, e eu quero te dizer, há um vento do Espírito soprando sobre essa casa. Que a brisa do Espírito Santo venha sobre as suas circunstâncias, sobre as tuas situações. Que aquilo que hoje aparentemente te aflige, seja na verdade aquilo que te promove. Eu quero declarar que atrás de toda aprovação está escondida uma promoção, e assim é na tua vida. Por isso não temas, diz o Senhor nessa manhã. Não temas, eu sou contigo. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Não temas, não temas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto aqui está se referindo ao povo de Israel, a família e descendência de Jacó. O povo que o Senhor chama de meu. E Jeremias ele se levanta em profecia e ele começa a conclamar o povo, ele começa a lembrar o povo aquilo do que o Senhor estava pensando e falando sobre o povo. Esse texto ele começa dizendo: o meu povo cometeu duas maldades. Olha que interessante, como pode o povo de Deus, um povo que era a pupila nos olhos de Deus, um povo que era escolhido de Deus, um povo que nunca antes nem depois haverá um povo que experimentou tantos milagres literais. Como pode esse povo cometer maldade? Nós somos mais do que povo, você já sabe disso. Nós somos filhos, nós nascemos de Deus, mas todos nós corremos o risco de, em algum momento, nós flertarmos com a maldade. E o texto coloca que
Deus ele identificou duas maldades nesse povo. E a maldade, a primeira é: vocês abandonaram a mim, a fonte de água viva. Em segunda maldade, vocês cavaram para si cisternas. Enquanto eu li esse texto, Deus me mostrava um cenário onde nós flertamos sempre da água da vida, da fonte da água da vida para cisternas. Hoje eu e você, assim como aquele povo, nós corremos o mesmo risco de nós cavarmos para nós mesmos cisternas aonde nós experimentamos de uma fonte de água viva. Deus foi essa fonte de água viva. Olha que interessante, em João, capítulo 4, versículo 10, o Novo Testamento fala: Jesus respondeu à mulher samaritana: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede água, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mesma fonte que estava lá com o povo no deserto em Israel era a mesma fonte que séculos mais tarde se apresentava pessoalmente a uma mulher samaritana junto a um poço. Jesus ele sempre foi conhecido como a fonte da água viva. Só que Jesus ele já está em todo o Antigo Testamento. Ele aparece em figuras. Ele aparece como a sarça que ardia. Ele aparece como a pedra que saía água. E ele aparece aqui como a fonte que jorrava para o povo, a fonte de água viva. E Deus ele pega e ele se decepciona com o povo que experimentou a fonte de água viva, que experimentou o dom celestial, que experimentou sinais, prodígios, maravilhas. E ele diz: vocês cometeram duas maldades. Primeiro, vocês me ignoraram, vocês se independeram de mim, vocês proclamaram independência sobre mim. Eu sou a fonte de água viva e vocês simplesmente me abandonaram. E além disso, vocês pegaram a fonte e da fonte vocês cavaram cisternas. E aqui, fonte fala de avivamento e cisternas fala de controle de um avivamento. Hoje nós vivemos avivamentos de tempos em tempos, aonde essa fonte se manifesta para a humanidade. Nós, ao longo de toda a história, nós ouvimos sempre rumores de focos de avivamento, onde Deus está fazendo coisas extraordinárias. Tivemos Toronto, no Canadá, tivemos a Rua Azusa, tivemos avivamento das Ilhas Fiji, tivemos avivamentos massivos de países em continente africano, na Ásia, na África, na Europa. Em todos os lugares do mundo, Deus ele se manifesta com focos de avivamento. E avivamentos são essas fontes que se manifestam. A fonte d'água da vida, a fonte de vida nunca para de jorrar, por isso é uma fonte. Essa é a diferença de uma fonte e de um lago. O lago ele é represado, o rio, o lago ele é água parada, mas a fonte ela nunca cessa. E a verdade é que nós muitas vezes experimentamos dessa água da vida, dessa fonte da vida. Mas qual que é o nosso perigo? Ao acreditarmos na mentira de que essa fonte uma hora pode parar, pode cessar, nós começamos a cavar cisternas, poços, e a verdade é que a gente pega baldes, vai até a fonte, pega dessa fonte e joga dentro das cisternas. Quando nós tentamos controlar o que Deus está fazendo, isso se dá como se nós estivéssemos pegando água da fonte e reservando na cisterna, dizendo: Deus, a hora que a fonte secar, nós vamos continuar com o avivamento aqui. E a verdade é que muitas vezes essa fonte ela jorra tanto que ela transborda. E você sabe que quando uma fonte transborda, todo mundo ali se alegra. Imagine um cenário desse, onde está todo mundo jogando água para cima, água à vontade, as pessoas estão se alegrando, como se tivesse uma grande piscina, um grande rio, onde as pessoas estão felizes. Mas a verdade é que esse rio também cria barro, cria lama, as pessoas começam a se sujar, e assim é o avivamento.
Em toda a história de avivamento, você vai ver que existe um comportamento social dentro de um avivamento. Ele começa como uma coisa sagrada, santa, e termina como uma coisa humana, onde as pessoas elas terminam, inclusive, se sujando. Mas como que pode a fonte da vida terminar em escândalos? É porque nós saímos da fonte e nós começamos a brincar nas poças de um avivamento. Nós começamos a brincar na lama, na bagunça que aquilo ali tudo gera. Quando nós experimentamos avivamentos, as coisas saem um pouco de controle, inclusive saem fora do lugar. Aquilo que é rotineiro e cotidiano não acontece exatamente como acontecia antes. E a verdade é que aquilo é tão eufórico, aquilo é tão explosivo, que muitas pessoas acabam como esse povo, abandonando a fonte. E ele fala, vocês cometeram duas maldades. Primeiro, vocês abandonaram eu como fonte. E é isso que nós fazemos ao longo da história. Nós experimentamos um mover, experimentamos uma manifestação de Deus, experimentamos um tempo onde Deus ele se manifesta de uma maneira única, e a nossa tendência é a gente tentar controlar aquilo que Deus está fazendo. E é nesse momento que a gente é tentado a cavar cisternas. Guarde uma coisa, medo e controle destroem as obras de Deus no meio do seu povo. Ou nós temos medo que a água pare, que a fonte seque, que o mover de Deus vá embora, ou nós temos o desejo de controlar para que aquilo permaneça, para que aquilo continue como nós gostaríamos. Agora, entenda que tudo que você tenta controlar se torna estagnação, se torna estéril. Uma vez que nós tentamos controlar um avivamento, o avivamento ele logo se torna estéril. Nós criamos uma estagnação daquilo que nós tentamos controlar. E eu posso ver em muitas denominações, quando você olha para o passado, o avivamento metodista, o avivamento menonita, o avivamento presbiteriano, o avivamento das Assembleias de Deus, eram movimentos onde a fonte da água viva ela se manifestou e um povo experimentou de um romper. E por toda a história, a fonte nunca cessou e nunca vai cessar. Mas a impressão que dá é que nós pegamos esses avivamentos e quando esse avivamento ele é cíclico, porque nenhum avivamento ele durou para sempre, né? Nenhuma fonte ela fica jorrando para sempre, de repente ela jorra com mais intensidade, de repente ela diminui a intensidade, mas o fato é que ela nunca para. E nesses momentos que ela diminui a intensidade, eram os momentos onde os avivamentos eles foram encaixotados, onde a gente pega moveres de Deus, põe numa caixinha, e a partir da caixinha agora a gente não precisa mais de Deus, a gente já tem o avivamento dentro da caixinha. E ali nós criamos cartilhas e métodos, onde agora por 100 anos, algumas denominações elas começam seus cultos com uma caixinha, abrindo a caixinha e tentando reproduzir o avivamento que Deus fez há 100 anos atrás. Essa caixinha são cisternas. E esse texto está dizendo, vocês cavaram cisternas que não retêm a água. Vocês pensam que vocês podem pegar do meu avivamento e guardar dentro de uma caixinha, dentro de uma cisterna, mas essa cisterna que você está achando que está retendo a fonte da água viva, essa cisterna está não retendo a água. E você chega lá, a cisterna está vazia. São cultos que nós reproduzimos décadas após décadas, que estão vazios do mover e do avivamento que Deus fez há 100 anos atrás. São cisternas rotas, que não sustentaram a água da fonte, que não sustentaram a verdade do avivamento. E nessa manhã, eu quero trazer para você orientações sobre isso. Em primeiro lugar, pare de cavar cisternas. Não tente se prevalecer de um avivamento que Deus está fazendo, aonde você pega esse avivamento e torna esse próximo avivamento o próximo hype. Onde nós criamos métodos, criamos tendências, criamos produtos, escrevemos livros e de repente nós estamos tentando nos prevalecer de um agir, de um mover de Deus na terra, onde nós tentamos criar cisternas, onde eu crio mecanismos para que eu retenha os royalties, que eu retenha a concessão desse avivamento. Segundo lugar, cada vez que você estiver
percebendo a tendência de você cavar uma cisterna, volte para a fonte, corra para a fonte. Nunca saia da fonte. Calma, mas a fonte diminuiu, a fonte secou, a fonte cessou. A fonte que é divina nunca cessa. Talvez ela realmente diminuiu. E quando a fonte diminui, é um tempo de calmaria, onde nós deveríamos repensar e analisar aquilo que está em volta. A fonte, ela aumenta e diminui, aumenta e diminui. Quando ela aumenta, ela transborda, ela inunda. Nós não vemos mais nada. Tudo que nós fazemos, nós entramos em euforia, nós nos alegramos. Mas quando uma fonte ela diminui, é onde a água baixa. E é onde a gente vê o que sobrou depois de um avivamento. A maioria dos avivamentos ao redor do mundo, 10 anos depois, a cidade estava igual ou pior do que ela estava antes daquele avivamento passar por aquela cidade. E isso prova que a nossa tendência é sempre cavar cisterna. Porque se uma cidade está pior do que ela era antes do avivamento, é porque os homens dessa cidade se concentraram mais nas cisternas, achando que podem controlar aquilo que Deus fez, do que correndo de volta para a fonte e dizendo: Senhor, inunda de novo, toca de novo, varre essa cidade de novo. Terceiro lugar, medo cava cisternas. Quando nós temos medo de que uma visão de Deus ela possa ir embora, que uma visão de Deus cesse. Muitas igrejas, elas estão sustentando visões que Deus não está mais naquilo. Por quê? Porque a visão tem um tempo determinado. Eu não posso agora estabelecer uma visão para essa igreja e falar para as próximas 3 gerações depois de mim continuar sustentando essa visão. Porque toda visão é dada por Deus, só que essa visão ela tem um fim específico, e quando esse fim se cumpre, nós precisamos voltar na fonte, dizendo: Senhor, move de novo a fonte. Qual que é a próxima visão? Qual que é o próximo tempo? E por falta de confiança nessa tentativa de controlar aquilo que é incontrolável, a circunstância, nós entramos num estado de alerta e de medo, onde nós, impulsionados pelo medo, nós cavamos cisternas. Nós procuramos meios e métodos de controlar, conter, para que aquilo não acabe. A mentalidade de cavadores de cisternas são mentalidades de controle sobre o que Deus está fazendo. E a verdade é que eu e você, nós nunca, jamais vamos conseguir controlar aquilo que Deus faz, daquilo que Deus para de fazer. Tudo que nós podemos fazer é usar daquilo que Deus faz para que as mesmas coisas aconteçam de maneiras diferentes. Deus nunca repetiu o mesmo milagre. Os cegos que ele curava, um foi com o barro que ele fez com o guspo, o outro foi com uma palavra, o outro foi falando para ele ir lavar dentro de um tanque. Mas Jesus podia pegar o mesmo método, podia criar um mecanismo, um curso básico de curas de cegos, onde você mede o quanto você tem de guspo, o guspo tem que ter uma acidez equilibrada, misturado com um barro que seja uma argila, que blá blá blá. Só que Jesus ele não tentava controlar o que Deus fazia. Por isso que Deus fazia era sempre de novo diferente. E fonte fala de novidade, fonte fala de frescor, fonte fala de algo que não cessa. E hoje eu quero lembrar você que Deus ele é a verdadeira fonte da água viva, ele é a fonte da vida. Quando Deus estiver fazendo, vamos ser tentados a controlar e reter cisternas por ter medo de que ele pare de fazer ou que a fonte seque. Fontes ou cisternas? Não seja tentado a, por medo da fonte secar, você criar mecanismos alternativos que são cisternas para reterem aquilo que não se pode controlar. Salmo 36, versículo 9 diz: pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminados. Deus continua sendo a nossa fonte de toda a vida. E ele ainda diz: aquele que crê em mim, conforme dizem as Escrituras. Além de eu ser a fonte, eu coloco ainda a fonte dentro de você.
Você não somente está na fonte como era no Antigo Testamento, como agora você passa a ser a própria fonte. Por isso eu e você nós precisamos nos garantir que nós não vamos controlar aquilo que Deus está fazendo. Nós não vamos encaixotar, nós não vamos cavar cisternas e pegar com o baldinho do avivamento que Deus faz, dos milagres que Deus faz, dos dons que Ele opera entre nós, para nós tentarmos sempre reproduzir de novo moveres que só Deus pode mover. Um pastor muito querido, ele disse um dia: não se pode produzir aquilo que precisa ser atraído. A fonte de água viva, ela precisa ser atraída, não produzida. Quanto mais nós tentarmos produzir moveres, produzir curas, produzir atmosferas, ambientes manipuláveis para tentar forjar o sobrenatural, mas nós estamos provando que estamos tentando controlar aquilo que só Deus pode fazer. Nosso medo pode nos levar a cavar cisternas e abandonar o Senhor. Cada vez que nós cavamos cisternas, nós estamos nos desligando, nos tornando independentes de Deus. Nós olhamos para Deus e falamos: Deus, nós não confiamos na fonte, então porque você é a fonte e a qualquer momento você pode mudar seu curso, então nós vamos cavar para nossas cisternas. E Deus, ele fala: eu identifiquei no meu povo duas maldades. Cuide para que essa maldade não seja encontrada no teu e no meu coração. Uma maldade onde nós inocentemente vamos abandonar o Senhor e tentar cavar mecanismos para reter aquilo que é do Senhor. Não tente colocar em cisternas aquilo que é do Senhor. E a prova que nós somos dependentes do Senhor é que nós saímos da cisterna e voltamos sempre para a fonte. E nós precisamos nunca sair da fonte. Porque a fonte determina a nossa dependência. E nós fomos criados para vivermos dependentes do Senhor da vida. Ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Sem a videira, o ramo, ele não prospera, ele não subsiste. Nós fora de Deus, nós não subsistiremos. Cavar cisterna significa você se desligar, você proclamar independência, dizer: Deus, eu não preciso de você. Deixa que agora eu toco por aqui. Nós já temos os cultos de domingo, nós já temos a escola dominical, nós já temos o curso de cura, nós já temos o curso de libertação e agora a gente não precisa mais ficar na fonte, agora a gente já tem as nossas cisternas. Cuidado, cuidado. Quando você perceber que a fonte está secando, é tempo de você chegar mais perto da fonte. Porque quanto mais longe você está da fonte, mais ela está secando, mais você vai perceber o quanto você precisa dessa fonte. E quando a fonte for diminuindo, vai chegando cada vez mais perto, mais perto, mais perto, até você estar na fonte. Nunca saia da fonte. Amém? Esse é o meu devocional dessa manhã, fontes ou cisternas. E eu oro para que a sua casa seja uma casa onde vocês se consagrem, que vocês se concentrem, que vocês vocês permaneçam nessa fonte. A fonte de água viva é o lugar onde tem cura, provisão, avivamento, onde tem criatividade, onde tem novidade de vida. E nós não precisamos criar mecanismos para controlar aquilo que só Deus pode fazer. Amanhã nós vamos precisar de Deus de novo. Daqui 10 anos vamos precisar de Deus de novo. Daqui 100 anos talvez estaremos ainda orando, precisando de Deus novamente, para que Ele mova e se mova nessa terra. Amém? Deus abençoe vocês, tenham um ótimo final de semana, estejam em culto ao Senhor, faça da sua casa uma igreja, ative dentro de você o pastor que há em você, alimente as ovelhas, que você seja um porta-voz de uma mensagem que traz esperança, que traz vida, e que você, sobretudo, você saiba que você não é mais poço, você não é cisterna, mas você está na fonte. E porque nós estamos na fonte, nós temos certeza que na fonte há vida, na fonte a morte não pode conosco, a doença não pode conosco, a miséria não pode conosco. Que o Senhor nos livre dessa maldade, que nós tenhamos sã consciência de não abandonar o Senhor,
tentando cavar mecanismos de controle. Amém? Sucesso, pessoal. Deus abençoe vocês. Nos vemos aqui, se Deus permitir, na terça-feira. E vai ser uma honra estar com vocês. Aproveite os dias dos pais. Prepare o seu presente. Homenageie com força o seu pai. Celebre a fidelidade do seu pai. Que esse dia dos pais seja uma oportunidade de você agradecer o seu pai por ser fiel. Uma das maiores virtudes de um homem na terra é uma virtude da fidelidade. Se você tem um pai fiel em casa, eu diria para você, gaste mais dinheiro no presente, gaste mais dinheiro no almoço, gaste mais dinheiro honrando um homem que decidiu ser fiel. Quando nós somos fiéis, nós não estamos sendo fiéis a Deus, estamos sendo fiéis aos amigos, aos filhos, à esposa, a uma sogra, a um avô. Nós estamos honrando um bom nome e eu quero agradecer por você que é um homem com H maiúsculo. Todo homem com H maiúsculo, ele tem a marca de fidelidade em comum. Deus abençoe vocês. Até a próxima oportunidade. Valeu, pessoal!